Convido agora aqui à frente os alunos Henrique Rechetello e João Lucchesi, que vão apresentar o trabalho intitulado Prevalência de regurgitação paravalvar pós-implante transcatéter de válvula aórtica, orientado pelo professor Dr. Luiz Fernando Cubrus. Então, primeiramente, bom dia, meu nome é João Luquez Pelezan e hoje, junto com o acadêmico Henrique Aulado Henriquetelo, eu vou apresentar o nosso trabalho intitulado Prevalência de regurgitação paravalvar pós-implante transcatéter de válvula aórtica, o qual foi orientado pelo Dr. Luiz Fernando Cubrus. Eu gostaria de apresentar os dois principais temas que compuseram a nossa pesquisa, sendo o primeiro deles o TAV, que significa Transcatheter Aortic Valve Implant, ou implante valvar aórtico transcatéter, o qual é um procedimento aplicado no tratamento de estenoses aórticas, no qual uma pequena prótese é inserida no ângulo aórtico do paciente, como nós podemos observar nessa primeira imagem. Em alguns casos, posteriormente a essa cirurgia, o refluxo sanguíneo do sangue presente na aorta em direção ao ventrículo esquerdo pode acontecer. TAV ele foi desenvolvido pelo Dr. cardiologista intervencionista Alain Rebier, na França, e foi um tratamento que revolucionou foi um procedimento que revolucionou o tratamento de estenoses aórticas severas de pacientes que previamente não se encaixavam nos critérios mínimos para o tratamento aberto dessa condição, tendo sido aplicado em 5.528 procedimentos na Itália durante o ano de 2017. Esse catéter é composto por um balão em sua ponta que está desinflado, no qual uma pequena prótese está acoplada e retraída. Esse catéter é inserido na artéria femoral, ascendendo até a artéria aorta, onde ele atinge a válvula aórtica, e a critério do cirurgião, o balão é inflado, de tal modo que a prótese é encaixada nesse ângulo aórtico original do paciente. Segundo as guidelines do American Heart Association, esse tratamento deve ser aplicado em estenoses aórticas dos graus C e D, possuindo uma alta eficácia devido aos seus baixos índices de complicação peri e pós-operatória. No entanto, ele não está livre delas, sendo a principal o refluxo paravalvar, que, como já afirmado anteriormente, é o refluxo sanguíneo do sangue presente na aorta em direção ao ventrículo esquerdo, através da válvula e através de um pertuito que surge entre a válvula e a válvula prostética e a válvula aórtica original do paciente. Segundo um estudo conduzido por Bianchi et al. Nos Estados Unidos, a prevalência desse refluxo nas válvulas de primeira geração é de 11,7%, enquanto aqueles das válvulas de segunda geração são de 5%. Geralmente, o refluxo ele é diagnosticado no primeiro mês através do ecocardiograma transtorácico transesofágico realizado, uma vez que essa condição geralmente é assintomática. Então, sabendo-se que o envelhecimento populacional brasileiro está acontecendo e, assim, há uma tendência no aumento da prevalência de doenças cardiovasculares, sendo uma das principais dela a estenose aórtica, que, por sua vez, é tratada com TAV, que algumas vezes está associado ao refluxo paravalvar, o presente trabalho decidiu analisar quantitativamente a prevalência da regurgitação paravalvar de pacientes submetidos ao TAV em um centro de cirurgia cardiovascular de Curitiba. Sendo assim, o estudo foi observacional, transversal, retrospectivo e analisou 38 prontuários do INCOR Curitiba, nos quais os pacientes de ambos os sexos, de idade igual ou superior a 18 anos, e que foram submetidos ao TAV entre 2015 e 2020 foram incluídos. Essas foram as variáveis analisadas pelo nosso estudo, sendo as principais idade, sexo e diagnóstico de refluxo paravalvar em primeiro mês e primeiro ano, tendo sido realizado pelos ecocardiogramas já afirmados. Bom, esses critérios nos trouxeram uma série de dados. A idade média dos pacientes foi de 74 anos, sendo menor entre os pacientes homens. Esse valor foi menor que o encontrado na literatura vigente, como no estudo de Adams et al., que analisou 795 pacientes e obteve uma média de 82,3 anos. Quanto ao gênero, a maioria dos pacientes que analisamos pertenciam ao sexo masculino. Esse dado foi semelhante à literatura, como tanto no estudo de Adams et al., quanto no de Brusque et al., que analisou 92 pacientes na Europa. Quanto ao quadro sintomático pré-operatório desses pacientes, de acordo com a classificação de insuficiência cardíaca da New York Heart Association, 72,7% dos pacientes apresentavam NIRA 3 ou 4. Esse valor foi semelhante ao estudo de Brusque et al., que obteve uma taxa de 71% de pacientes com um grau sintomático parecido. Das outras variáveis, pode-se perceber uma divergência do nosso estudo
com alguns outros estudos. Comparando com a pesquisa de Adams et al., percebemos menores taxas de pacientes com hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e doença arterial coronariana. Já comparando com o estudo de Carraba et al., obtivemos dados semelhantes, tanto na hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e DPOC. Entretanto, nesse mesmo estudo, a taxa de pacientes dislipidêmicos foi quase a metade da encontrada em nosso estudo. Outros dados, como insuficiência cardíaca, insuficiência renal, AVC, fibrilação arterial e revascularização, não puderam ser devidamente analisados, uma vez que eles não constavam na maioria dos prontuários que nós analisamos. Quanto às fabricantes das válvulas implantadas, apenas um paciente recebeu da marca Medtronic, enquanto o restante recebeu da Braille Biomédica. Quanto ao pós-operatório desses pacientes, dos 22 prontuários analisados, 8 deles, ou seja, 36,3%, apresentavam algum grau de regurgitação paravalvar no primeiro mês. Esse valor foi menor que o encontrado na literatura em estudos similares, como o de Qi et al., que analisou 238 pacientes. Já em relação ao primeiro ano, a mesma taxa foi encontrada, ou seja, 36,3%, o que foi um valor, em contrapartida ao primeiro mês, maior que o encontrado na literatura, como o de Brusque et al., que teve uma taxa de 21% de regurgitação paravalvar nesse mesmo espaço de tempo. Assim, seguindo nosso objetivo, que era o de avaliar quantitativamente a prevalência de regurgitação paravalvar no primeiro mês e no primeiro ano em pacientes submetidos ao TAV em uma clínica particular, encontramos que em ambos esses períodos a taxa foi de 36,3%. Esses dados foram um pouco divergentes da literatura vigente, o que pode ser justificado, provavelmente, pelo menor número de prontuários analisados em nossa pesquisa comparado aos estudos que aqui apresentamos. Logo, seria de grande valia para a comunidade médica que esse estudo ele fosse replicado em uma maior escala, a fim de analisarmos com maior profundidade o quadro desses pacientes nessa região do Brasil. Essas foram nossas referências e muito obrigado. Parabéns, João. Parabéns, Henrique. Foi muito boa a apresentação. O trabalho está bem escrito, assim. Não vi muita coisa de dificuldade de texto. O que me chama a atenção é a clínica desses pacientes, né? Tinha um grau de sintomatologia expressiva, assim, a colocação da prótese é interessante. Mas, assim, eu achei muito refluxo paravalvar, né? E isso tem uma implicação no controle desses pacientes depois, né? Será que porque uma das primeiras válvulas que vocês mostraram ali foi a inicial, né? Essa da Medtronic é um pouco mais moderna, talvez tenha essa diferença na evolução desses pacientes. O N ainda é pouco, tinha mais numa, mas eu acho que esse dado que vocês estão encontrando na literatura, era o mesmo tipo de válvula? Era não na Medtronic, era da outra? Os trabalhos que vocês viram? Assim? Os trabalhos que a gente viu, principalmente, foram realizados nos Estados Unidos. Então, seria adequado falar que foram válvulas implantadas na Medtronic devido ao contexto social que eles vivem, econômico, etc. Uhum. Então, poderia estar associado a isso. E a diferença de preço delas é relevante, não? Eu diria que teria uma certa relevância, uma vez que é um produto importado, está em dólar, enquanto a Braille é um produto que é produzido em São Paulo, em reais, e eu acredito que é mais barato, sim. E essa técnica está prevista no SUS também, não? Não está, infelizmente ainda não está. E assim como o outro grupo falou, esse é um procedimento que custa em torno de 15 a 50 mil reais ainda no Brasil. Um pouco mais barato, mas ainda caro. Né? Para a nossa população. Ok, muito obrigada. Bom dia, parabéns pelo trabalho. Trabalho de ponta, assim, né? Fazer diferenciação entre refluxo paravalvar e regurgitação não é fácil, né? Assim, não é qualquer exame também que detecta isso, tem que ser a ecografia transesofágica, né? Mais do que a transtorácica, né?
Então, é uma coisa de ponta, bem específico mesmo, né? Esses pacientes são graves, basicamente são graves. E esse é um procedimento que veio para dar também né? Algumas sugestões, assim, o resumo, talvez tem que colocar nas normas da ABTN, que não está colocado. Eu sugeri algumas, porque ele tem que ser um resumo, né? Ele está muito extenso, e algumas coisas que podem ser colocadas em outros locais. Tem um capítulo, eu tenho um período aqui de 6 linhas que pode ser colocado em material e métodos, não cabe no resumo. São adequações, que são basicamente sem maior, são importantes, mas não são assim definitivas, né? Quer dizer, não é uma coisa gravíssima. Eu queria só comentar ainda no final aqui. Do resumo, né? Mudar a formatação. E tem um determinado gráfico, tem vários, vocês usaram S/D. É só para explicar que isso é sem dados? Exatamente, professor. Eu tem que imaginar que fosse sem dados, mas é bom você embaixo detalhar. Perfeito. Detalhar SD sem dados. Podia ser sistólico diastólico também. Ou outra coisa, né? Então, só isso, né? E também a conclusão. Na conclusão, eu sugeri uma pequena mudança aqui, só de texto, de estilo, sabe? Porque vocês falaram assim, levando os dados apresentados, etc., para ambos os períodos analisados na pesquisa. Na conclusão, cabe você dizer que períodos são esses, né? Então, tanto na avaliação realizada no primeiro ano, pós-procedimento, como após um ano, no primeiro mês, após um ano. Deixa detalhado para dar um ponto final, assim. Perfeito, professor. Está perfeito o trabalho, fazendo essas conclusões, está pronto para a publicação. Apresento também os cumprimentos para o professor Kubrusli, que está sendo um belo orientador aí. Obrigado pelas ponderações, viu? Até.